Já vou até compartilhar aqui a minha tela. Aí. Bom, vamos começando. Semana passada nós falamos sobre o cheque em si, né? Junto ali com a nota promissória e tal. Hoje a gente vai falar mais especificamente da devolução do cheque, né? O que acontece quando o cheque é devolvido? Por que o cheque é devolvido, né? O que pode acontecer que acarreta essa devolução do cheque? Vou pegar minha apostila também aqui. Então, o cheque ele é devolvido quando existe algum motivo que não permite que o banco faça o pagamento dele, tá? Esses motivos, de uma forma geral, eles são chamados de alíneas. Então, na apostila, quem tiver eventualmente aí com a apostila fácil, né? No capítulo 4, que a gente trata sobre o cheque devolvido, a gente vai ver ali que tem algumas alíneas de motivos de devolução de cheque. Então a gente tem lá 11, 12, 13, 14, 20, 28 e 31, né? Eu vou explicar essas um pouquinho mais cuidadosamente, mas eu vou mostrar que existem muitas outras alíneas além dessas, né? E como que eu sei que o cheque foi devolvido batendo o olho nele, né? Para quem nunca trabalhou com cheque, eventualmente, no verso do cheque, quando ele é devolvido, é batido um carimbo e dentro desse carimbo, né, tem um espaço que é preenchido a caneta. Esse preenchido a caneta é a linha. Então, aqui eu estou indicando que esse cheque foi devolvido pelo motivo 11, né, pela linha 11. Bate-se também no carimbo, vai ter a data dessa devolução e qual foi o banco, né? O que acontece? O cheque, quando ele é devolvido, deixa eu só colocar o Oliver para dentro. Peraí, pronto. Agora já chegou todo mundo. Quando o cheque é devolvido, a pessoa, dependendo do motivo, ela vai poder reapresentar. Já vou explicar isso um pouquinho melhor, né? Mas já é fácil, então, da gente identificar. Tem o carimbinho no verso com a linha preenchida a caneta, já sei que esse cheque foi devolvido, né? E aí, eu tô aqui com a tabelinha, deixa eu mudar para ela aqui, que é a tabela do Banco Central, né, de devolução de cheques. Vou até aumentar um pouquinho mais o zoom dela aqui. Não ficou legal, vamos pôr um 180. Ainda não vai dar para ler com 180. Tá? 150. 160, vamos ver. 170, vai ficar no 170. Então, a tabela, eu vou mandar depois lá no grupo da sala, ela é dividida em famílias aqui, né, de tipos de devolução. Então, vocês podem ver que tem bem mais do que as que tem na apostila, né, ali no capítulo 4. Como que, então, o que eu olho, né? Vamos começar aqui pela família 1, pelo grupo 1, que são os cheques devolvidos sem provisão de fundos. Sem provisão de fundos significa que não tem dinheiro lá para pagar esse cheque, tá? E aí nós temos 4 motivos aqui. A gente tem o 11, o 12, o 13 e o 14. Então, o que é o 11? O 11 significa que o cheque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro na conta. Eu passei um cheque lá para a Elciane, ela foi no banco, depositou na conta dela
e o cheque voltou porque não tinha dinheiro na conta do Marcelo para pagar o cheque. Aí o que vai acontecer? Vai bater o carimbo que nós vimos lá no verso, vai colocar o número 11 e eles vão perguntar assim para a Oceane: olha, Oceane, você quer apresentar de novo esse cheque? Né? Ou você quer falar com o Marcelo primeiro? É uma escolha dela, né? Se ela falar, não, vou apresentar, ela apresenta novamente. Se tiver dinheiro nessa segunda vez, ok, pagou, tá tranquilo, resolvido o problema. Se não tiver dinheiro, o cheque volta sem fundos pela segunda vez e aí ela não pode mais apresentar. Aí, para ela receber, ela tem que fazer o quê? Ou ela corre atrás do Marcelo para ver se ele paga amigavelmente. Se não tiver jeito, aí só judicialmente, né? O motivo 13, gente, ele é meio perigoso, tá? Dependendo, dá até para caber aqui um crimezinho, talvez, de estelionato. O que é o 13? Eu encerrei a conta e eu saí passando cheque por aí com a conta encerrada, ou eu não comuniquei o banco que tinha cheques para cair, né? E ele não vai ser pago. Por quê? Porque se eu encerrei a conta, não tem dinheiro para pagar, né, gente? Não tem como. Como que eu vou pagar o que não existe, né? Agora o 14, ele é parecido com o 13, tá? Prática espúria. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu, particularmente, nunca vi acontecer, tá? Não estou falando que não existe, eu estou falando que eu nunca vi acontecer. O que é a prática espúria? Então, olha lá, né? Na apostila está escrito assim, ó. Acontece quando o banco assumiu o compromisso de pronto acolhimento, pelo qual se compromete a não devolver cheques com o valor até um estabelecido num documento feito pelo Banco Central, né? Porém, existem mais de 3 cheques apresentados no mesmo dia e a minha conta está encerrada. Então, o que o banco entende? Que eu estou fazendo uma prática espúria, uma prática irregular para fazer com que o banco pague o meu cheque sem eu ter dinheiro para isso, tá? O pronto acolhimento é o banco se compromete a pagar de acordo com um documento ali que tem do Banco Central, você faz um contrato com o banco para isso, tá? Até 3 cheques dentro daquele valor, o banco paga. Passou de 3 no mesmo dia, vai voltar por prática espúria. Tranquilo? Alguma pergunta, alguém? Se não, vamos seguir. Aí, olha só. Só um comentário, eu nunca ouvi falar. Só um comentário, eu nunca ouvi falar dessa prática espúria. Uhum. É algo novo para mim. É assim, é o que eu tô falando. Existe na tabela, mas eu nunca vi acontecer, tá? É assim, para mim isso aqui é meio que igual sociedade com ações em comandita, né? Ou casamento com Verdade. participação nos aquestos. É coisa que tá lá Sim. no código, tem lá, mas ninguém vê, né? O item 20, ele já está na segunda família. Não é mais porque não tem dinheiro. Aqui existe um impedimento para o pagamento. Então, o 20, ele fala especificamente do cheque ser sustado, pelo amor de Deus, hein, gente? É sustado e não assustado, tá? Eu já vi gente que fala o cheque estava assustado, né? Quem fica assustado é você, não o cheque, tá, gente? O cheque não tem sentimentos. Então, o cheque foi sustado ou revogado. O que é um cheque sustado, gente? Sustação, né, quando a gente pega a origem da palavra, ela tem a ver com suspender, né, levantar do chão. Então, você, na verdade, suspende o pagamento do cheque. O revogado, quando você tira o poder dele, em virtude de. Agora, vamos lá, a gente tem 3 motivos aqui: roubo, furto
ou extravio. Só que não é qualquer um desses, porque a gente vai ver que aqui no 28, o cheque também é sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio. A diferença é que aqui, o que foi furtado, roubado ou extraviado são folhas de cheque em branco, tá? Vamos só, para quem não é da área, né? Vamos entender a diferença aqui do roubo, furto, extravio, né? O extravio significa, basicamente, traduzindo de um português mais simples, é praticamente o perdeu, né? Você não sabe que para onde foi, né? Ela se perdeu no caminho. O roubo é aquele que é praticado mediante violência ou grave ameaça, ou seja, a pessoa sabe, você sabe que você foi roubado, tá, gente? Você não precisa apanhar de verdade para ser um roubo, tá? A pessoa não precisa mostrar uma arma, mas, por exemplo, se você se sentiu intimidado pela pessoa, né, e ela fez essa ameaça, você é um roubo já, tá? Curiosidade, tá, gente? Chegou a pessoa para você lá, com a mão por baixo da camiseta, falando que tá armado. Você não vai virar para ele e falar assim: mostra, prova para mim que você tá com uma arma aí, né? A não ser que você esteja muito louco também. Senão, deixa quieto, leva, pode levar, né? O furto, gente, ele é mais sorrateiro, né? Aquela coisa, por exemplo, assim, eu deixei o celular na mesa enquanto eu estava conversando com o pessoal e alguém levou. Você não viu, você não sabe, né? E aí tem um detalhe muito importante, tá, gente? Para questões aqui de cheque, para questões financeiras, o furto e o extravio, eles estão muito próximos. Eu não tenho, às vezes, como saber se houve um furto ou se houve um extravio. É diferente do roubo. Roubo você sabe, né? Só que tem um detalhe, tá, gente? Para você fazer essa sustação aqui, por roubo, furto e extravio, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Não basta o Oliver chegar lá no banco e falar assim pro gerente dele: ó, quero sustar a minha folha de cheque porque ela foi roubada, estava em branco, né? Como que ele prova isso? Através do boletim de ocorrência. Ah, Marcelo, mas eu não posso fazer um boletim de ocorrência sem ser verdade, só para não pagar o cheque, né? Olha, poder você pode, mas você pode estar cometendo um crime de comunicação de falso crime, né? Então, não sei se vale a pena, né? Gente, vamos lá. Outro detalhe aqui: cheque em branco. Se roubarem um cheque do Leonardo e esse cheque estiver totalmente em branco, a chance de alguém conseguir passar esse cheque acertando a assinatura do Leonardo é baixíssima, né? O problema é que, assim, muita gente, por exemplo, a hora que vai assinar o cheque, assina em cima da outra folha de cheque que está embaixo. E aí pode, dependendo da força que você coloca, vai ficar marcado na folha. Ou, pior ainda, né? A gente é brasileiro, sou muito esperto, vou ganhar tempo. Assina todas as folhas de cheque do talão, né? Então, aí, gente, aí você tá dando moleza pro azar, né? O 21, ele versa novamente sobre o cheque roubado, furtado, extraviado, só que ele não precisa ser necessariamente com relação à folha em branco, né? Na verdade, é só cheque sustado ou revogado. Aqui seria mais um caso de desacordo comercial, tá? O 28 é que vai falar do que não precisa ser folha de cheque em branco. Aqui, gente, é no caso de você ter feito uma negociação e essa negociação não se concretizou e a pessoa tinha um cheque seu, você pode pedir, né, no caso, assim como nós vamos ver aqui o 70 também, tá? O 70, ele é provisório, é você dar um susto para garantir que a pessoa vai te entregar o que você negociou com ela ali, né?
Não tem na apostila, mas eu acho importante falar desse cara aqui, ó, o 24. O 24, gente, o cheque tá tudo correto, tem dinheiro na conta, mas o banco não pode pagar. Por que ele não pode pagar? Porque existe um bloqueio judicial por determinação do Banco Central. Então significa que eu dei um cheque lá para o Oliver e ele depositou e eu tinha um processo contra o Marcelo e bloquearam a minha conta. Não é a pessoa vai lá e bloqueia, tá, gente? Isso é uma ordem judicial, tem todo um procedimento, né? E bloquearam a minha conta. Tem dinheiro lá, às vezes, para pagar esse cheque, mas o Oliver não vai poder receber porque a conta está bloqueada, tá? Vamos lá. E temos ainda aqui que a apostila traz o 31, esse sim eu acho muito importante falar dele. O 31 já está no terceiro grupo aqui, a terceira famíliazinha, que são os cheques com irregularidade. Então, o 31 ele indica um erro formal, então não tem data da emissão, o mês está escrito numericamente, não tem assinatura, ou não colocou o valor por extenso. Tem mais alguns motivos que entram aqui, tá, gente? Eu vou até colocar aqui essa vírgula para falar que são rasura no cheque, erro de grafia, erro de português, tá? Também gera devolução do cheque. Outra coisa que é importante falar aqui, que também não está na apostila, é o 37, né? Não, cadê? Não é o 37. Deixa eu achar aqui. Aqui. Erro formal, numericamente, ausência de assinatura, registro inconsistente. Espera aí. Não, é o 38 aqui, ó, que é hoje já que a gente já trabalha muitas vezes com as assinaturas digitais, né, de cheque, inclusive, que é quando a assinatura digital está ausente ou inválida, tá? Então, isso aqui também gera devolução. Outro motivo aqui que gera devolução, que nós falamos semana passada sobre o prazo para apresentar o cheque, é o cheque prescrito, né? Aquele que passou o prazo de 30 ou 60 dias. Outro motivo que eu comentei semana passada também, né, que pode gerar problema, cheque com valor superior a R$ 100 sem estar nominal. Então, também motivo de devolução de cheque aqui. Alguma pergunta sobre a devolução de cheque, gente? Não. Não. Então, vamos voltar agora aqui para os slides, que tem mais um carinho aqui para a gente falar, que é a questão do extrato bancário. E aí o aluno pode perguntar assim, Marcelo, mas o que tem a ver extrato bancário na aula de cheque devolvido, né? Que está na apostila, no capítulo 4. Tem a ver, gente, porque o extrato bancário ele é uma ferramenta para quem trabalha muito com movimentação de cheque para realizar uma coisa que a gente chama de conciliação da conta. O que é a conciliação da conta? É fazer a verificação, né, se o cheque foi pago, foi apresentado, foi devolvido, né? Então, o extrato ele é um documento que ele é fornecido pelo banco de várias maneiras. Você pode tirar no caixa eletrônico, você pode usar o internet banking ou os aplicativos. Esses são de graça, no banco você paga, né, no caixa eletrônico. E se você precisar de um saldo completo, você vai até o seu gerente e ele vai imprimir lá para você. Só que vai ficar um pouquinho mais caro também, né? O extrato, gente, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai ser um recorte de uma janela de tempo. Então, por exemplo, esse aqui ele começa o recorte no dia 1º de outubro e ele termina no dia 30 de novembro. Então, é um recorte de
60 dias, né? Ele sempre vai abrir com um saldo inicial, que é o quanto você tinha na conta naquele momento, e ele vai encerrar com um saldo final, que é quanto você está encerrando a conta ali naquele momento. Ele vai ter as informações se foram depósitos ou saques, né? Lembrando que saque não é só você ir lá no caixa eletrônico e sacar dinheiro, né? Quando você faz quando um cheque é compensado, né? Quando pagam um cheque seu, isso é um saque. Quando você dependendo, hoje já não faz mais, nós vamos ver aqui que tem outras siglas, mas até uns anos atrás a transferência ela podia entrar como saque também quando você transferia para outra pessoa. Mas e aí como funciona? Então, ó, abriu com saldo de 1.000, depositou 670. Então, o saldo foi atualizado para 1.670. Ele pegou o saldo anterior, somou com a entrada. Aí teve um cheque compensado. Aqui tem o número do cheque para você poder controlar, né, os cheques que você passou no valor de R$ 45,21. Essa imagem que eu peguei da internet, ela tá faltando aqui, né? Aqui ele teria que atualizar o saldo como 1.670 menos 45,21. Aí a gente tem aqui boletos pagos, também são saques. O depósito em dinheiro é um depósito. Boleto pago é saque. Saque no TAA, né? TAA é o terminal de autoatendimento, tá, gente? O caixa eletrônico também é saque, né? Uma transferência para a conta da pessoa de R$ 500, um aluguel saiu 350. Então, gente, isso aqui é só para a gente saber e a importância de fazer esse controle, né? Eu preciso estar atento, eu preciso fazer essas conferências para poder manter a situação da minha conta, principalmente, né, a conta pessoa jurídica. De repente, o seu cliente pagou com cheques. Aí você foi lá e você depositou hoje o cheque, né? O depósito do cheque não é imediato, então você vai ter que olhar, né, a sua conta amanhã, dependendo do caso, ou depois de amanhã, dependendo da situação, para ver se houve essa compensação e se esse cheque entrou aqui como depósito. Então é importante fazer, né, tomar essas medidas aí de controle. Tranquilo isso aqui, gente? Então eu vou Tranquilo. para o quadro branco um momento, porque nós vamos começar o próximo assunto na semana que vem, que é um assunto, ou às vezes até começamos bem basicamente hoje, que são documentos da área financeira, né? O capítulo 5 da apostila. E esse capítulo 5 ele traz lá alguns documentos. Ele traz o boleto bancário, o recibo, a promissória e a duplicata. Eu não vou falar novamente da promissória, nós já analisamos, já falamos da promissória. Vamos falar do boleto, vamos falar do recibo e vamos falar da duplicata. Só que antes de chegar lá, eu queria rever alguns conceitozinhos com vocês, né? Que são os conceitos de cálculo de juros. Por quê? Porque é importante saber como que eu vou fazer cálculo de juros caso eu precise pagar um boleto atrasado ou receber um boleto atrasado, né? Então, como funciona? A gente tem algumas coisas que a gente precisa saber. Então, vamos colocar aqui o seguinte, ó, alguns conceitos. Capital. Capital é um valor inicial de dinheiro. Então, se você tem um boleto lá para pagar de R$ 500, R$ 500 é o seu capital para esse boleto, certo? A gente tem o conceito de juros. E juros, diferente do que muita gente pensa, não é porcentagem. Juros é dinheiro.
é um valor em dinheiro. Corresponde a um acréscimo sobre o valor do capital. Ou seja, gente, os juros, ele é um aumento sobre o valor do capital. E nós temos o terceiro conceito, que é o conceito de montante, que é o valor final que se tem ao somar juros e capital. Só que no caso de boletos bancários, a gente tem mais uma criatura que a gente precisa colocar aqui, que é a multa de mora, né? Multa pelo atraso. E aí, quais são, né? Como que funcionam as fórmulas para a gente calcular isso? Então, a gente tem uma fórmula que a gente pode fazer ela de várias maneiras, tá? Eu vou ensinar para vocês várias formas e aí cada um pode usar da maneira que preferir. Então, a gente tem a maneira 1, que é juros é igual. Se ele é um acréscimo, gente, ninguém precisa decorar a fórmula, vamos focar em entender a fórmula, tá? Se juros é igual a alguma coisa, essa alguma coisa é o quê? É um acréscimo sobre o valor do capital. Então, capital tem que aparecer nessa fórmula. E aí tem duas coisas que afetam esse juros. Uma delas é o tempo, né? Que a gente usa um T minúsculo para indicar tempo. Por que o tempo afeta? Porque se a Lara atrasar o pagamento de um boleto 2 dias, é uma coisa. Se ela atrasar 10, é outro valor, né? E o que mais que afeta aqui? O I. O I, vamos puxar agora aqui uma setinha para a gente colocar quem é quem, né? J é juros. C é capital. O I é a taxa, né? Que é uma porcentagem. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas I, taxa, né? Pô, não dá, né, cara? Então, é porque no inglês ele vem de incoming tax, né? A taxa de entrada. E por último, T, que é o tempo. E aí, como que eu calculo o que eu vou pagar no boleto, né? Eu vou fazer o meu montante é igual ao capital mais os juros. Vejam que por enquanto eu deixei a multa ainda de fora, tá? Então, duas. Aqui calculo só os juros e aqui eu calculo tudo, né? Então, beleza. Eu tenho uma outra forma de calcular isso aqui que calcula de uma vez só, né? Que é montante é igual. Vou escrever a fórmula do montante. Eu vou construir com vocês a fórmula para vocês verem. Só que juros não é igual a C vezes I vezes T. Então, no lugar do C, eu posso escrever isso aqui, não posso? CJ é igual, né? Olha só, eu posso resolver dessa forma, né? Mas eu posso ainda, quem quiser lembrar, a matemática, ela tem várias propriedades quando a gente tem uma equação, e isso é uma equação, e eu posso aplicar uma dessas propriedades chamada propriedade distributiva. O que é propriedade distributiva? Eu tenho um cara que aparece nos dois lados, né, nos dois itens aqui, que é a letra C. Então eu vou pegar o C
e vou multiplicar ele por isso aqui. Só que o que eu vou fazer? Esse C, ele vai ser dividido por esse C. Então, C dividido por C, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, 1 mais C e T dividido por C, sobra I vezes T. Esta fórmula e esta fórmula, essas três fórmulas aqui, vou até marcar quais delas. Esta e esta, elas dão exatamente o mesmo resultado. Marcelo, qual que eu devo usar? Aquela que você se sentir melhor. Eu, Marcelo, no meu dia a dia, eu uso essa daqui porque eu acho mais prático. Fazer de uma vez só. Tá? Mas se quiser usar essa aqui, que faz separado, primeiro o cálculo dos juros, depois o do montante, fiquem à vontade. E aí, gente, nesse valor eu tenho que somar ainda mais a minha multa. E aqui sobre a multa e sobre os juros, a gente tem dois comentários que eu preciso fazer, né? A gente tem regras no Brasil sobre a aplicação desses juros e dessa multa, né? Então, primeiro que a gente tem sobre os juros é a questão dos juros legais, né? O que são juros legais? É o limite de juros que é permitido pela lei, né? Salvo se não houve nenhuma alteração que eu não tenho conhecimento, nosso juros legal é de 12% ao ano ou 1% ao mês, tá? Marcelo, mas eu atrasei 5 dias. O que eu faço? Você vai trabalhar com juros ao dia, que é 0,033% ao dia. Como que eu cheguei nesse valor? Dividi 1 por 30, ok? E a multa, salvo algumas exceções, como contrato de aluguel, né, coisas do gênero, a multa ela é de 2% via de regra. Então, sempre que a gente trabalhar aqui, o nosso I vai ser de 0,033% ao dia, e se eu pedir multa, multa de 2%. Só para a gente treinar, isso aqui eu salvei, tá, gente? Essa imagem eu vou mandar para vocês. Só para a gente treinar, vou fazer um aqui, ó. Tenho um boleto no valor de R$ 700 com 6 dias de atraso e multa de 2%. Quanto vou pagar? Então, vamos lá. Vou fazer separado para a gente ver, né, acontecendo. Vezes I, vezes T. Deixa eu pegar minha calculadora. Não fiz esse exercício, eu acabei de inventar ele. Não sei quanto vai dar. Então, 700 vezes 0,033% vezes 6 dias. É só multiplicar todo mundo, tá, gente? Vai dar 1,386 de juros. Aí eu tenho multa de 2%. Gente, aqui, ó, vou dar um truque para vocês, né? 700, 1% é 7. 2% é só multiplicar 7 por 2. Então, multa de 2% é igual a R$ 14. Quanto que eu vou pagar, então? Eu vou pagar 700
mais 1,38 mais 14. Ô Marcelo, mas eu lembro na escola que quando passava de 5 tinha que arredondar para cima. Mas eu não posso arredondar para cima prejudicando o consumidor. Eu não posso aumentar o valor para ele, tá? Então isso aqui vai dar R$ 715,38. Só tem aquele truque, né, gente? O cara não vai ter esses 2 centavos para voltar para você, você vai pagar, na verdade, R$ 715,40, tá? A não ser que você brigue lá pelo seu direito do consumidor, vocês sabem que tem, né? Alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Não, nenhuma Não? pergunta. Salvei também aqui. Agora, gente, só para encerrar, porque eu não vou começar o tema, né? Falta 2 minutos e 40 segundos. Vocês sabem que o boleto bancário, ele tem lá um código de barras embaixo, né? Vocês sabem como funciona o código de barras? O código de É barras, um ele sistema binário, não? é um sistema binário, ele é um conjunto de riscos e espaços em branco, né? O risco, ele indica o número 1 e o espaço em branco indica o número 0. Marcelo, mas tem uns riscão grosso, né? Tem lá um risco todo preto assim. Quando a gente tem um risco maior, todo preto, aquilo lá na verdade são vários risquinhos juntos, né? Sem zero no meio. Por que isso, gente? Porque o computador, tudo que ele lê é 1 e 0, né? 1 significa passe energia, 0 significa não passe energia, ligado e desligado. Quando você aperta, né? Quando eu venho aqui, por exemplo, e aperto a letra M de Marcelo, na verdade o computador ele não sabe o que é um M. O que ele fez foi ele leu um conjunto de uns e zeros e buscou numa tabela que existe, chama tabela ASCII, e essa tabela ela faz a conversão para ver na tela o que a gente precisa. E o código de barras, como ele está escrito em uns e zeros, ele agiliza, né, a máquina a fazer essa leitura. E como que eu sei o valor, né? Como que ela faz? Ela pega, por exemplo, um número e ela vai dividindo por 2. Então, isso aqui dá 5, sobra 0. Divide por 2 de novo. Isso aqui dá 2, sobra 1. Divide por 2 de novo, dá 1, sobra 0. O número 10 em binário é 1, 0, 1, 0. São esses números aqui, ó, escritos daqui para cá. Então, é assim que a gente tem lá. Isso é só uma curiosidade sobre o código de barras aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. Tchau.